Os princípios gerais que acercam o imposto de produtos importados são os mesmos descritos na Constituição Federal. Princípio da anterioridade anual ou nonagesimal, princípio da vedação ao fisco, princípio da não cumulatividade, princípio da legalidade, entre outros. Cabe ressaltar aqui o artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal, que existe a possibilidade de que o imposto de importação tenha a sua alíquota alterada por ato do Poder Executivo, seja por decreto, seja por regulamento, portaria, instrução normativa ou resolução da Câmara de Comércio Exterior. Por isso é importante ressaltar o princípio anual da nonagesimal, que não se aplica no caso descrito no 153, né? Ele não precisa obedecer esse tempo, ele pode ser cobrado de imediato após a alteração. Já a função, o imposto sobre produtos importados, tem dois tipos de função: a arrecadatória e a extrafiscal. Como o nome sugere, né, já sugere, a arrecadatória, ela prevê a captação de verba para a União. O imposto é um tributo não vinculado, ou seja, não contém finalidade específica previamente. Além da característica arrecadatória de imposto sobre produtos importados, temos também o caráter extrafiscal. E essa extrafiscalidade ela é utilizada preponderantemente de forma regulatória para estimular ou desestimular a importação de determinado produto, tendo em vista o seu efeito imediato, conforme explícito no tópico acima. Por meio dessa função, pode-se aumentar ou diminuir a exposição de determinado produto ou ato de importação, aumentando também ou diminuindo sua alíquota com um ato do Poder Executivo ou alterando a matéria sobre base de cálculo, daí por meio de Poder Legislativo. Como veremos adiante, né, o Poder Executivo ele detém uma espécie de carta branca para realização, para realizar essa alteração imediata, né, na alíquota do imposto, deste imposto. Por isso a presença do fator político passa a ser incorporada no âmbito fiscal deste imposto aí também. As competências, né, o imposto de importação de produtos de competência privativa da União, como disposto no artigo 153, inciso 1º, inciso 1 da Constituição Federal, e no artigo 19 do CTN, né, do Código Tributário Nacional. Artigo 153, compete à União instituir impostos sobre importação de produto estrangeiro. E o artigo 19 do CTN, o imposto de competência da União sobre importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada deste no território nacional. Diferentemente do que expõe o artigo 21 do CTN, o Poder Executivo não pode alterar a base de cálculo, né? Ocorre que a Constituição Federal ela não recepcionou esse artigo. Então confere ao Poder Executivo apenas a possibilidade de alterar a alíquota, excluindo a competência para alterar a base de cálculo. Então, sendo assim, a competência para alterar a alíquota do imposto sobre produtos importados é também do Poder Executivo, conforme a Constituição Federal. O artigo 153, né, no parágrafo 1º, é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar a alíquota dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5.